Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha Alexandrino e eu leciono para o curso de Gestão Pública EAD a disciplina de Licitações e Contratos Administrativos. Eu me encontro no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou uma pessoa alta, tenho cabelo ondulado, estou vestindo um terno marrom e uma blusa vermelha. E agora nós vamos começar a nossa primeira unidade do tema Licitações e Contratos Administrativos. Vocês vão perceber que o nosso estudo está dividindo metade do nosso tempo, a gente vai tratar, mais ou menos metade, a gente vai tratar da parte de licitações, do processo licitatório e do meio para o final a gente vai ver especificamente os contratos administrativos. Então agora vamos começar a estudar a teoria da licitação e os princípios licitatórios. Bora para o slide. Olha, muitos de vocês já devem saber que a gente tem a Lei 8666, a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002, e também a Lei do RDC, que é a Lei 12.462 de 2011. Só que olha só, gente, que interessante. Em 2021, tivemos o advento da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que é a Lei 14.133 de 2021. E ela visa substituir essas outras 3 leis que eu acabei de falar para vocês. Então, é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que acabou compilando essas outras 3. E o que acontece? Neste caso, a gente vai pautar o nosso material na nova Lei de Licitações e Contratos, porque ela entrou em vigor, a nova Lei de Licitações e Contratos entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, 1º de abril, mas não é mentira, 1/4 de 2021, ela entrou em vigor, e a partir de 1/4 de 2023, 2 anos depois, ela vai ter vigência plena. Tá bom? Isso, inclusive, é o que está escrito na própria Lei 14.133. Então, o que aconteceu? A administração pública teve 2 anos aí para se preparar. Enquanto isso, de 2021 até 1/4 de 2023, ela poderia continuar usando a legislação antiga, 8666, a Lei do Pregão. Mas, a partir de 1/4 de 2023, a 14.133 vai ter a vigência plena. E aí eu já adianto para vocês que isso tá dando polêmica, porque a gente teve aí esse lapso de 2 anos, esse período, melhor dizendo, de 2 anos para se preparar, e a gente se preparou? Nem tanto. Então, a gente está na iminência aí realmente de viver essa mudança, a gente está vivendo essa mudança e na expectativa de saber, será que realmente vai ser possível a vigência plena da 14.133? A partir de 1/4 de 23, a gente está vivendo esse momento de transição. Mas vamos lá entender o que aconteceu. Nosso material, então, ele está especialmente pautado na figura da nova Lei de Licitações e Contratos. Em alguns momentos eu faço cotejo. O que é cotejo, gente? A comparação entre a nova lei e as anteriores, lembrando que a 14.133 ela já está em vigor desde 2021, desde 1º de abril, dia da mentira, e que ela vai ter vigência plena a partir de 1/4 de 23. Então, atenção, tá? Lembrando também que as leis antigas, a 8666, a Lei do Pregão, a RDC, só serão revogadas após 2 anos da data de publicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Isso está no 193.2, da 14.133. E que durante, então, esse período de 2021 a 2023, a administração pode optar pela lei mais recente ou pelas mais antigas. Mas, gente, é muito importante mencionar que é proibido
é vedado você combinar as duas leis durante este momento que estamos tanto com a vigência da 14.133 quanto das leis anteriores, tá? Então, o que o administrador público não pode fazer? Pegar e fazer uma licitação, combinando artigos. Ah, não, isso aqui da 8666 é mais interessante, então eu vou usar a 8666 aqui, mas por outro lado, esse outro ponto já é mais interessante da 14.133 e daí eu vou fazer uma licitação com base em leis combinadas. Não é possível, não pode. Isso, inclusive, é um erro grosseiro, tá? Que pode gerar lá a responsabilização segundo a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a responsabilização de quem cometer esse erro grosseiro. Então, voltando para o slide, é vedada, proibida a aplicação combinada de leis, tá? Ou você escolhe a lei anterior para fazer a licitação, né? Por exemplo, a 8666, ou escolhe a 14.133. O que não pode é combinar. Isso é um erro grosseiro. Bom, mas a licitação, como dizem em Minas Gerais, minha terra, vamos começar do começo. A licitação, ela tem um fundamento constitucional. Então, por que em regra, o gestor, né, quem está ali responsável pela coisa pública, pelas compras públicas, tem que fazer a licitação? Por quê? Bom, se eu, professora Natasha, estiver precisando de um celular qualquer, eu posso escolher das diversas marcas do mercado, né? Eu posso escolher ali qualquer uma. Pode ser mais cara, pode ser mais barata, pode ser a melhor, pode ser a pior, indiferente. Agora, quando eu tô tratando de dinheiro público, né? Este é um curso de gestão pública. Então, a gente tem que, em regra, fazer as licitações ou fazer a contratação direta de maneira correta quando for o caso. E aí, a gente vai estudar estes casos. Por quê? Artigo, vamos lá para o slide, 37, inciso 21 da CF. Então, a própria Constituição Federal fala, ó, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações. O que é alienação, gente? Venda de bens, por exemplo. Serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, veja, esse fundamento da licitação é um fundamento constitucional que busca principalmente a efetivação de um princípio da isonomia, né? A igualdade entre os concorrentes, a competitividade. Então, vamos ver por que isso. Fundamento constitucional e aqui na introdução temos que dizer que a licitação é um processo administrativo, acredito que todo mundo saiba, né? Que não é um processo judicial. Coloquei aqui só para ficar bem claro que não tem nada a ver com aquele processo do fórum e tal. A gente está aqui no âmbito do processo administrativo, tá? E, gente, quem trabalha com administração pública ou quem tem algum contato sabe que de alguns anos para cá, os processos administrativos e judiciais, processos em geral, são físicos ou eletrônicos? Eletrônicos. Então, vamos lá, no slide. É bem tranquilo de que, de tempos para cá, o processo é um processo eletrônico, tá bom? Em regra, claro que pode ter exceção. Em regra, público e transmitido pela internet. E quando que a administração vai licitar? Antes de adquirir bem ou serviço ou de realizar obras públicas, em regra, né? E as exceções, como eu já mencionei aqui, são os casos de contratação direta, que é quando tem uma hipótese de dispensa ou inexigibilidade licitatória, tá bom? Então, a licitação a gente tem como processo administrativo, em regra, público e eletrônico, tá? Seguindo. Por que licitar? Para ter o negócio mais vantajoso para quem? Para o poder público, né? E pensar também, gente, no administrado, que ele pode vender para a administração pública. O administrado, então, o particular,
ele vai ter a oportunidade de vender para a administração pública, que é um mercado muito bom, e de concorrer em igualdade de condições com os demais interessados, né? E, claro, a lei, a mens legis, né, a ideia da lei, da nova lei de licitações, é evitar o superfaturamento na contratação e incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, vejam que bacana. Embora o principal objetivo da licitação não seja o desenvolvimento nacional sustentável, a licitação também pode ter ali uma função regulatória, né, de dar, em alguns casos, uma preferência até por serviços e bens e empresas nacionais a fim de promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, olha que bacana como que a licitação tem várias nuances interessantes. Seguindo. Bom, mas todo mundo deve licitar? Não, né? A resposta a essa pergunta, quem deve licitar, já está no artigo 1º da 14133. Então, quem deve licitar? Os próprios órgãos dos poderes legislativo, do Judiciário da União, dos estados do DF, os órgãos do Poder Legislativo, dos municípios, os fundos especiais e as demais entidades controladas direto ou indiretamente pela administração pública. E aí vem o parágrafo 1º e diz o seguinte, que as estatais, quem são as estatais? As empresas públicas e as sociedades de economia mista foram expressamente excluídas da 14133. Então, não é que elas não devam licitar, mas o procedimento próprio está na lei das estatais. Então, as estatais, por exemplo, não se submetem à lei 14133. Por quê? Volta lá no slide que vocês vão perceber. Parágrafo 1º do artigo 1º da 14133, que diz que não são abrangidas por esta lei as empresas públicas e as sociedades de economia mistas e as suas subsidiárias, regida pela lei das estatais, que é essa lei 13.303, ressalvado o disposto no 178 desta lei. Beleza? Então aqui, gente, eu fiz um resumo, por exemplo, citando quem deve licitar, né? Que é Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, MP, Tribunal de Conta, Defensoria, órgãos da administração pública direta, indireta, indireta no caso as autarquias, fundações públicas, associações públicas, consórcios. Lembrando que no caso das estatais, elas não vão licitar pela 14133, porque elas têm o procedimento próprio lá nas leis das estatais, né? Então as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão na lei das estatais. Beleza? Seguindo. Por outro lado, quem não precisa licitar? Isso aqui é bem tranquilo, né, gente? Empresas privadas, claro que não precisam licitar. Os próprios concessionários de serviço público e permissionários, que a gente vai ver lá no final que são. Aqui é o famoso terceiro setor. Aqui eu já dou um destaque, tá bom? Que são as organizações sociais, OCIPs, tá? Elas, não, em regra, não precisam licitar, exceto para contratações com utilização direta de verbas provenientes de repasses voluntários da União, que é quando tiver o dinheiro público. E a OAB também não precisa licitar. Seguindo, agora a gente vai ver o objeto da licitação. Então, a gente vai licitar para quê? Bom, no caso de alienação, que é venda, né? E concessão de direito real de uso de bens. Isso aqui, gente, é o artigo 2º da nova lei de licitações e contratos. Observem, tá? Só para vocês não ficarem perdidos, que eu coloquei muitas vezes assim, NLL, é a abreviação, eu tô abreviando, Nova Lei de Licitações, tá bom? A disciplina é tão recente que ainda não ficou nem unificado como que a gente vai abreviar a nova lei de licitações. Se eles vão abreviar com NLLC, né, Nova Lei de Licitações e Contratos, ou LLCA, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, assim, só no nosso roteiro, quando tiver NLL, é porque eu estou falando da Lei 14133
também conhecida como nova lei de licitações. Beleza? Então vamos ver o artigo dessa nova lei, o artigo 2º, vai falar qual que é o objeto, né, da licitação. Alienação e concessão de direito real de uso de bens. Então, se você for, né, se a administração for vender um bem ou comprar um bem, compra, inclusive por encomenda, locação, olha a locação aí, gente, que é popularmente o aluguel. Realização de obras e serviços de arquitetura e engenharia. Vou construir uma ponte, tem que licitar? Sim. Concessão e permissão do uso de bens públicos. Prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados. Contratação de tecnologia de informação e comunicação. E agora o responsável por realizar a licitação. Então vamos lá. A gente já viu, né, então, quem deve licitar, quem não deve licitar, e o artigo 2º que fala sobre, voltando aqui, o objeto da licitação, né? Que a gente já viu os casos de licitação. Agora, eu vou trazer para vocês uma mudança, tá? Que é, quem que é o responsável por essa licitação? Aqui vocês vão ver que houve uma mudança da 8666, por exemplo, para 14133, tá bom? Então, seguindo aqui. Quem que é o responsável por realizar a licitação de acordo com a nova lei de licitação? Então, vejam, a legislação anterior exigia a formação de uma comissão, tá, gente, de licitação. Mas a nova lei não exige, não. Ela precisa apenas de um agente de contratação. Só que este agente de contratação também tem que observar alguns requisitos. Então, tem que ser uma pessoa, olha aqui no slide, preferencialmente, olha a palavra, preferencialmente, este servidor, que vai ser agente de contratação, ele tem que ser efetivo, né, e não temporário, nem substituto. Ou pode ser também, no caso de emprego público, ele pode ser um empregado público do quadro permanente, né? E não um servidor contratado. E, de preferência, esse servidor tem que ter atribuições afins a esse tema ou formação para tanto, tá bom? Mas, em alguns casos, ainda pode ser necessária a comissão de contratação. Então, qual que é a ideia? Agora, a lei fala que, basicamente, a gente precisa de um servidor que seja um agente de contratação, mas em alguns casos, por exemplo, no diálogo competitivo, que a gente tem uma situação mais complexa, aí a gente vai precisar de uma comissão de licitação, tá bom? E esse servidor tem que ser preferencialmente efetivo para ele estar lá, gente, assim, porque a licitação é um processo muito sério, né? Então, para não ter muito vai e vem e tal, para ser um servidor mesmo do quadro, beleza? Olha aí. No caso da comissão de licitação, né, quando é necessário a comissão de contratação para substituir o agente de contratação. Isso está no artigo 7º, parágrafo 2º, que diz que quando a licitação, né, em licitação que envolver bens ou serviços especiais e observados o artigo 7º da nova lei, o agente de contratação pode ser substituído por quem, gente? Pela tal da comissão, né, de licitação, comissão de contratação. E essa comissão de contratação vai ser formada por, no mínimo, 3 membros que responderão, olha a importância disso, solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual, divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão, tá? Então, o agente de contratação pode ser substituído em casos, né, de compras mais especiais por uma comissão de contratação compostas por 3 agentes, servidores, e eles respondem solidariamente, tá bom? Tamanha a responsabilidade. Exceto se houver uma divergência, né? Então a pessoa não concordou ali com a atitude da comissão, fala, ó, tô divergindo aqui, registra na ata para tentar tirar a sua responsabilização. Beleza? Seguindo. Aqui, como eu já adiantei, o diálogo competitivo, por exemplo, é uma modalidade nova, tá bom? Trazida, ela é uma inovação da 14133
E é uma modalidade para situações mais complexas e contratações mais inovadoras. E aí, nesse caso, gente, não vai ser por agente de contratação, não. Vai ser por comissão de licitação. Isso está no artigo 32, inciso 11, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem. Beleza. E aí, gente, colocado, né, já quem deve licitar e quem é o responsável pela licitação, agora a gente vai para o artigo 5º da Lei 14.133, caminhando para o final da nossa aula. A gente vai estudar os importantíssimos princípios da nova Lei de Licitações. Eu contei, são 22, tá? Mas a boa notícia é que a gente tem o LIMP. Quem que é o LIMP mesmo? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e mais o restante, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no artigo 5º, gente, da nova Lei de Licitações? Então, essa inovação aqui, esse artigo 5º, ele é bem bacana, ele trouxe novidades, vocês vão lendo aí, tá bom? Ele vai tratar dos princípios da 14.133, e aí vocês vão perceber que temos o LIMP, e além do LIMP, que a gente deve observar, né, na aplicação da nova Lei de Licitações, o interesse público, a probidade, a igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções. Isso aqui é uma novidade bem importante. O planejamento é uma novidade bem importante, que eu vou tratar disso tudo com calma aqui. Motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 4.657 de 42. Gente, esse decreto aqui que ele menciona no final, que o artigo 5º menciona no final, é a famosa LINDB. O que é a LINDB? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? E a LINDB, ela sofreu uma alteração muito importante em 2018, que tem bastante reflexo para vocês aí, gestores públicos, gestoras públicas, tá bom? Não é objeto do nosso estudo a LINDB, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada nessas mudanças ali previstas a partir do artigo 20 e poucos da LINDB. E aqui nas licitações, eu destaquei, como eu disse para vocês, são muitos princípios, então eu destaquei alguns dos principais do artigo 5º para comentar com vocês, né? E o primeiro, como não poderia deixar de ser, é o princípio da vinculação do edital. Gente, o que o senso comum fala? Acredito que alguns de vocês já vão ter ouvido isso. O edital faz lei entre as partes. Não já ouviram? Só que essa é uma afirmativa tecnicamente incorreta, tá? Porque o edital, ele não é lei, ele é um ato administrativo. Mas que, de fato, olha só, é no edital que a gente vai encontrar as regras da licitação, tá bom? Só que cuidado só, porque ele não é propriamente uma lei que passou pelo processo legislativo. O edital é um ato administrativo muito importante, né? Que dá início à fase externa da licitação. E o princípio diz que nós temos que, de fato, ter vinculação a esse edital instrumento convocatório, tá bom? Além disso, eu quero destacar para vocês o princípio da segregação de funções. Esse princípio, ele foi uma inovação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e ele visa o quê? Diminuir a corrupção no processo de licitação e nas contratações públicas. Tá, diminuir a corrupção, mas de que forma? Bom, pensem aí comigo. Se você for corromper alguém, o que é mais fácil? Você corromper uma pessoa ou 5? Mais fácil uma só, né? Então é aquela ideia, se o poder está concentrado, né, em um agente só, fica um pouco perigoso essa questão. Agora, se você separa, se você divide, se você segrega as funções, você consegue, né, ter mais controle. E uma das ideias principais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos
é justamente diminuir a corrupção, né? É melhorar a probidade administrativa. O que é probidade, gente? A moralidade. Então, vejam, o princípio da segregação de funções é essa ideia justamente de dividir as funções, né, no processo de licitação, de acordo com o perfil de cada servidor, tá bom? Então, aqui ele está previsto no parágrafo 1º, né, do artigo 7º da nova lei, e ele fala justamente do princípio da segregação de funções, no sentido de ser vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir, olha aí, ó, reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, vejam que princípio interessante. Princípio da segregação de funções, ok? Seguindo. Aqui é a cerejinha, olha o meu bolo. Temos um bolo, desenho muito mal. E temos uma cereja. Aqui, gente, a gente chegou no ápice, no auge da inovação. É uma palavra que parece até despretensiosa, né? Planejamento. Então, o espírito, vamos colocar assim, o espírito da nova lei de licitações é planejamento. Porque quem faz um bom planejamento erra menos, gasta menos e compra melhor, né? Então, poxa, a gente pode pensar até na nossa vida privada, quando a gente se planeja, quando a gente se organiza, a gente gasta menos, a gente economiza, a gente compra melhor do que fazer aquela coisa assim, desorganizada, né, sem pensar, quanto mais com dinheiro público. Então, a gente tem que, de fato, aplicar esse princípio do planejamento, né? Então, para isso, a gente tem essa grande importância, essa ênfase na fase preparatória da licitação, que nós vamos ver ao longo das unidades o que é essa fase, mas desde já adianto para vocês que ela é justamente, tem um enfoque no planejamento, né? E também na sua compatibilização das contratações com as leis orçamentárias e principalmente com o planejamento mesmo. Até coloquei aqui, gente, uma citação do professor Rafael Carvalho Oliveira, que ele vai falar do planejamento. Olha só o que ele fala. Por exemplo, aqui ele cita o ETP, que é aquele estudo preliminar, o estudo técnico preliminar, como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento, né, de uma contratação. Então, para ter o planejamento, a gente pode ter que fazer, né, estudos anteriores, que é esse ETP. Então, o planejamento que caracteriza o estudo que demonstre o planejamento, né, de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, percebam, a nova lei de licitações e contratos, né, tem esse espírito mesmo, e não um espírito como uma coisa esotérica e de outro mundo. A ideia do legislador, em termos de paradigma, planejamento mesmo, né? Você se organizar de forma planejada para fazer licitação. Inclusive, mais uma vez, existe entendimento no sentido de que, se não planejar, isso é um erro grosseiro que pode gerar responsabilização ali de quem não planejou. Então, não é uma coisa que a gente está estudando, não, esqueci. Não, tem que planejar mesmo, tá? Quem for tratar de trabalhar na prática, para provas, enfim, saibam que o planejamento é um dos princípios mais importantes da nova lei de licitações, tá? E aí, para terminar, eu trouxe aqui julgamento objetivo, né, gente? Claro que para você julgar lá essa disputa, a licitação, você tem que ter critérios objetivos, né, de modo a evitar o arbítrio de um administrador. E aí, para isso, a gente vai ter critérios de julgamento que nós vamos estudar lá no artigo 33.
A gente tem que promover dentro da licitação a competitividade, de modo a não fazer um cerceamento ali de quem queira participar, né? Porque só com a competitividade que a gente vai conseguir, de fato, chegar lá na proposta mais vantajosa para o poder público, beleza? E aí até coloquei aqui essa observação, que na Lei da Ação Popular, na Lei 4717, estabelece até uma nulidade dos editais de licitação que contiverem cláusulas restritivas da competição. Então, essa competitividade ela é muito séria, tá, gente? A gente tem que, de fato, promover a competitividade nas licitações para que o poder público tenha, de fato, acesso à melhor proposta, a proposta mais vantajosa para o interesse público, beleza? E aí, para encerrar, trouxe aqui 2 destaques, que são, como princípios da licitação, o desenvolvimento nacional sustentável, e a gente vai ver ao longo das aulas como isso vai acontecer, e também observando as disposições da LINDB, que eu já mencionei para vocês, é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E aí eu fecho a minha aula aqui indicando que você, futuro gestor, futura gestora, fique por dentro também desses dispositivos da LINDB no que se refere à atuação do gestor público e da gestora pública. Tudo bem? Então, no final aqui eu tô convidando vocês, batendo sempre na mesma tecla. Vamos ler o livro indicado pela prof, que neste caso aqui foi do Rafael Carvalho Rezende, né, de Oliveira. Eu gosto muito desse autor. E ele tem um livro bem recente, de 2022, de licitações e contratos administrativos, já atualizado em consonância 14133, tá bom? E o mais legal disso tudo é que ele está disponível para nós nessa ferramenta incrível que é a minha biblioteca. Tudo bem, pessoal? Então eu agradeço e vejo vocês na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.